Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Eu sou Daniel Ribeiro, tenho um canal no YouTube, Daniel Pensador. Inclusive peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal, curtam e compartilhem. Lá tem muitos vídeos bons, com conteúdos bons, para que vocês possam aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Então veja, estávamos falando nos vídeos anteriores a respeito das imagens, do uso das imagens, se é permitido ou não aos cristãos, certo? Então, estávamos falando dos padres da igreja do período pré-niceno, né? Aqueles que condenaram as práticas idólatras e condenaram também o culto às imagens. Então, lembrando, eu falei também a respeito das catacumbas de Roma, né? Que nas catacumbas de Roma, por exemplo, nas catacumbas de Priscila, nas catacumbas de Domitila, né? Por exemplo, neta do imperador Vespasiano, né? Lá são vistas nas catacumbas, né? As imagens pintadas. Porém, essas imagens pintadas, como eu já falei, feitas pelos primeiros cristãos, não eram imagens pintadas com fins idolátricos, mas sim pedagógicos, certo? Com o objetivo de ensinar aos iletrados, a muitos cristãos que não tinham estudo naquela época, certo? Então, esse era o objetivo, e não para serem cultuadas. Então, a idolatria realmente foi proibida, né, pelos chamados padres pré-nicenos, né, e teólogos que vieram também, né, muitos que também não foram padres da igreja, mas que foram teólogos importantíssimos e que contribuíram muito para a teologia do cristianismo. Então, vamos citar aqui alguns deles. Por exemplo, a Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé, de 80 a 130 aproximadamente, condena também o culto às imagens, ou seja, condena também a idolatria. Vamos para outro escritor importantíssimo, por exemplo, aqui, vamos, Justino Marte. Justino Marte já diz logo, né? Ou seja, morreu como mártir pela fé em Cristo. Ele viveu por volta do ano 100 a 165, considerado um grande apologista, defensor da fé, né? Também um grande evangelista, certo? Justino Marte, né? Enfrentou pagãos, enfrentou judeus para defender a fé cristã, certo? E nas suas apologias, por exemplo, Justino condena a prática da idolatria e a veneração e o culto às imagens de escultura. Então, vamos para outro. Melito de Sardes. Isso, Melito de Sardes, também no segundo século. É outro que também condena a idolatria e a prática ao culto às imagens, certo? Então vamos para outro. Irineu de Lyon. O testemunho de Irineu de Lyon é um peso muito grande. Por quê? Porque o testemunho, e é muito válido, porque o testemunho de Irineu de Lyon é importantíssimo pelo fato de que Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, conhecido no catolicismo romano como São Policarpo, que foi discípulo também do apóstolo São João. Inclusive, Policarpo foi ordenado, segundo a tradição, diretamente pelo apóstolo João, certo? Então, Policarpo, bispo de Esmirna. Então, provavelmente, a igreja de Esmirna, né, como nós sabemos, uma das igrejas do Apocalipse, né, que recebeu aquela recomendação, provavelmente Policarpo, na época, era justamente o bispo
da igreja de Esmirna. Então veja, Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, foi discípulo do apóstolo João. E Irineu de Lyon, no seu livro, na sua obra, chamada Adversus Hereses, ou Contra as Heresias, ele proíbe taxativamente a questão das imagens e diz de maneira clara que os hereges gnósticos faziam essa prática de cultuar as imagens e de coroá-las nas suas festas, nas suas festividades, conforme era o costume vigente entre os pagãos. Então, Irineu de Lyon, ele viveu mais ou menos no ano 130 a 220, certo? Então, vamos para outro notável também. Vamos para Minúcio Félix, por exemplo. Vamos para outro Minúcio Félix. Também fala contra a idolatria. Vamos para outro também, Cipriano de Cartago, certo? Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, também conhecido na igreja romana, por ser defensor da primazia petrina, segundo o que diz o catolicismo. E Cipriano Cartago, por exemplo, é um dos que pregam contra as imagens, contra a idolatria. Então, há uma manipulação dos escritos de Cipriano, que na verdade também Cipriano mostra nos seus escritos a questão da igualdade do episcopado, de todos os bispos. Mas há uma deturpação dos escritos dele. Então vamos lá, Cipriano de Cartago fala e prega também contra a idolatria. Ele viveu também no 2º ao 3º século, certo? Então, Cipriano de Cartago. Vamos para outro também notável, Atenágoras de Atenas. Atenágoras, certo? Atenágoras de Atenas. Também mostra, no século III, mostra claramente, ou seja, condena claramente também a idolatria. Vamos para outro também, Tertuliano. Tertuliano também, considerado grande teólogo da igreja, Tertuliano. Muito conhecido por ser o sistematizador da doutrina da Santíssima Trindade, Tertuliano, certo? E viveu do 2º ao 3º século. Depois aderiu à heresia montanista. Mas veja, Tertuliano, mas não é considerado o pai da igreja, mas um grande escritor eclesiástico. Inclusive, ele pregou também contra a idolatria, deixou isso de maneira muito clara nos seus escritos. Então, se formos mencionar aqui, tem muitos, por exemplo, Hipólito de Roma, também é outro que condena a idolatria. Então, se formos mencionar, tem muitos, certo? Esses eram chamados os padres pré-nicenos, certo? Esses que defenderam a ortodoxia cristã. Os padres pós-nicenos, eles começaram a desenvolver essa teologia da veneração das imagens, do culto expresso e explícito às imagens, certo? Inclusive, teve um grande defensor, como, por exemplo, São João Damasceno, certo? A igreja católica enfatiza muito que foi um grande defensor do culto às imagens, e que foi ele que fez essa questão dessa distinção, de idolia, de latria, de hiperdulia, certo? Então, que os padres pré-nicenos não faziam. Então, o concílio de Elvira, realizado em 306, por exemplo, não foi um concílio ecumênico, mas foi um concílio regional, que também condenou, e também proibiu de colocar imagens na igreja com fins de serem cultuadas, certo? Então, no concílio de Nicéia de 787, foi definitivamente estabelecida a questão do culto às estátuas. Então, nós continuaremos nos vídeos posteriores. Que Deus abençoe a todos vocês.